Foi uma época em que os castelos caíram, os dragões voaram e a lava quente correu pelas ruínas das cidades. Foi então que o herói Harold e os seus 4 companheiros de armas se dirigiram ao Conde da Magia Helmud para derrotar os últimos reis demônios. Formidáveis e corajosos, armados de espadas e espadas, derrotaram 3 dos 5 reis, e agora restavam apenas 2. As tropas demoníacas eram numerosas e aterradoras no seu poder. Os olhos dos guerreiros ardiam como centenas de velas, e pontas e chifres afiados podiam causar danos irreparáveis a qualquer pessoa que, pelo seu infortúnio, encontrasse no seu caminho. O arauto lutou bravamente contra os demônios, a sua espada esmagando incansavelmente as suas cabeças com chifres e os corpos com espinhos. Encontrando-se rodeado de demônios, o arauto ergueu a sua espada, que brilhou deslumbrantemente, e despedaçou o exército sombrio que se encontrava nas proximidades. A sábia Lexi ergueu também o seu bastão mágico, que, encantada com a batalha, gritou que a sua magia era perfeita aqui. Ela enfrentará calmamente tantos monstros e todos os elementos fogo, água, terra e ar estarão ao seu lado. A sua figura magra brilhou entre salpicos de água, flashes de chamas, pedras e ventos violentos levaram os demônios. Santa Débora interveio, juntando as mãos em êxtase orante e abençoando as almas caídas. E se algum demônio com olhos ardentes se aproximasse sorrateiramente por trás dela e tentasse matá-la, ela continuava a rezar pela sua alma. E depois, sem sequer voltar atrás, atingiu o terrível monstro com a sua espada, partindo-lhe a cabeça em spray. Entre os camaradas do Harold estava o destemido Hank, que com um machado de batalha infligiu danos consideráveis ao inimigo. A sua aparência era feroz. Os seus grandes olhos olhavam alegremente através dos longos cabelos emaranhados que lhe caíam sobre o rosto, e a sua boca sorria num sorriso cruel. O imprudente Nathan entrou também em batalha com os demônios, e no calor da batalha, mais de uma vez repreendeu o arauto por ter chegado à sua frente. Ao ver os monstros com chifres, Nathan, armado com uma espada, gritou freneticamente e correu para a frente, com os seus cabelos castanhos a esvoaçar ao sabor do vento. Derrotou impiedosamente todos os demônios que surgiram no seu caminho, e a sua espada brilhante tremulou como uma borboleta nas suas mãos habilidosas. Nathan sempre teve ciúmes do Harold, sempre chamou o herói de seu rival, mas ninguém levou estas palavras a sério. Em breve o barulho da batalha abrandou, e os camaradas cansados reuniram-se entre os montes de pedras e ruínas. Nathan riu e reparou que não pareciam restar muitos demônios, mas os seus olhos ainda seguiam tudo o que se passava à sua volta. De repente gritou e correu na sua direção com todas as suas forças, tentando proteger o seu amigo, em quem o monstro lançou o seu poderoso tentáculo. Harold nem teve tempo de se virar antes de Nathan o cobrir consigo mesmo, levar todo o golpe sobre si mesmo e salpicos de sangue voarem em diferentes direções. O demônio, que lançou um tentáculo do meio da palma da mão, riu alegremente, tilintando as suas presas afiadas, e os seus olhos brilharam com fogo vermelho. Alcançou o seu objetivo. Nathan caiu de joelhos, um buraco sangrento abriu-se no seu peito, e Harold tentou em vão impedi-lo de cair. E então o herói, dominado pela sede de vingança, avançou contra este demônio. Os seus olhos brilhavam ameaçadoramente, e a sua boca estava firmemente cerrada. O monstro lançou o seu tentáculo vezes sem conta, mas não conseguiu acompanhar o rápido e corajoso arauto, que avançou contra ele com uma espada e o cortou em pedaços. Nesse momento, os amigos e associados do herói correram para junto de Nathan, na esperança de o poderem ajudar de alguma forma. Cercaram o seu pálido amigo caído no chão e curvaram-se tristemente diante dele. E Gerald nem teve forças para olhar para o seu salvador. De costas para Nathan, apenas lhe pediu que não morresse assim. E ele, sorrindo com a boca ensanguentada, sussurrou que, na sua opinião, esta era uma morte digna. Nos últimos momentos da sua vida, Nathan lamentou profundamente não ter sido sincero com os seus companheiros. Estendeu a mão a Gerald e disse que era obrigado a matar todos os reis demônios. O arauto apertou-lhe a mão e jurou em nome do herói que destruiria todas estas criaturas. O moribundo pediu ainda a Débora que se lembrasse dele nas suas orações, e ela baixou os olhos, tentando esconder as lágrimas. Nathan virou o rosto para Hank e disse-lhe que era o guerreiro mais corajoso que alguma vez conhecera. Nathan dedicou as suas últimas palavras a Lexi, que ficou ao seu lado. A tremer de soluços, admitiu que, na verdade, sempre gostou dela. Não, ele nunca gostou dela, e não disse isso. Disse o miúdo louro furiosamente, cerrando os punhos furiosamente. Não importa quantas vezes ele leu esta porcaria de disparate. Começou a tremer todas as vezes. E perguntou-se que tipo de sacana escreveu esta porcaria de livro. E se descobrisse quem era o autor deste livro, dava-lhe uma tareia. Além disso, todos os amigos receberam alcunhas simpáticas: ótimo, sábio, santo, destemido. Mas por algum motivo, Nathan foi chamado de imprudente, sacudiu o livro de raiva
e decidiu que tinha sido escrito por algum sacana que espancou há 300 anos. Atirando o livro para as costas, afirmou que o mesmo se aplica à sua equipa, que fechou os olhos a um livro tão estúpido e nem se preocupou em defender a honra do irmão de armas. Diante dos olhos do rapaz, levantou-se novamente uma equipa de heróis que, cheios de tristeza, rodearam o corpo do seu companheiro de armas. O jovem duvidou que aceitassem a possibilidade da sua reencarnação com todas as recordações do passado. Sabia que se chamava Nathan e que tinha morrido há 300 anos durante a guerra contra os 5 reis demônios. E agora reencarnou no corpo de um dos descendentes do herói, cujo retrato estava agora pendurado na parede da sua casa. Nathan chamava-se agora Aaron Leonhardt e tinha 13 anos. Um rapaz esbelto e de cabelos louros. Para além da sua primeira mulher, o arauto tinha um grande número de concubinas, cujos nomes provavelmente não se deu ao trabalho de descobrir. Aaron começou a vestir-se e pensou que não se lembrava de Harold a perseguir saias femininas. Não podia ser que as suas opiniões mudassem com a idade, embora isso seja bastante natural para as pessoas. Apenas os filhos da sua primeira mulher são considerados descendentes diretos da família de Harold, e, mesmo apesar do apelido comum Lionheart, Aaron é considerado apenas descendente de um ramo colateral. Os filhos dos ramos laterais estão proibidos de treinar magia e de usar espadas reais até ao ritual de herança de sangue. É por isso que se contentou apenas com uma espada de madeira. Mas hoje é o último dia em que segura este pau nas mãos. Começou a debater-se com o espantalho cheio de trapos, golpeando-o repetidamente com a sua arma de madeira. Em breve, a estaca de madeira na qual o espantalho estava preso se desfez, e a cabeça de trapo caiu no chão. Então, um homem gordo e grisalho saiu para o quintal e, abanando a cabeça em sinal de desaprovação, disse ao rapaz que tinha estragado novamente o espantalho. Aaron virou-se e olhou culpado para o pai, mas as suas mãos treinadas ainda seguravam a arma de madeira com força. O pai de Aaron sempre se surpreendeu como um corpo tão tonificado podia pertencer a um rapaz de 13 anos. E, para dizer a verdade, se agora lutasse com o rapaz, dificilmente conseguiria derrotá-lo. E embora Aaron fosse o seu próprio filho, por vezes assustava-o. A sua fala e os seus modos não podiam ser chamados de infantis. E não havia uma gota de inocência naqueles olhos assustadores. Embora tenha ficado sem mãe quando era muito nova, não houve um dia em que se sentisse triste. Nesse momento, o seu filho Aaron pontapeou furiosamente o cepo que restava do espantalho e gritou que o ferreiro deles era uma verdadeira mediocridade. Afinal, ele atreve-se a aceitar dinheiro por este lixo e deveria ser punido, mas o seu pai é muito misericordioso. O pai tossiu com cuidado e disse que iria dar uma severa reprimenda ao ferreiro, enquanto tentava não olhar para Aaron. E então lembrou ao filho que amanhã deveria acontecer o ritual da herança de sangue, e faltava pouco tempo. Aaron pensou sombriamente que este ritual era apenas uma tradição bastarda do coração de leão que se realizava a cada década. Todas as crianças entre os 10 e os 15 anos dos ramos principal e subsidiário reúnem-se na casa da família principal para participar no ritual. E começa então a competição pelo direito de levar o nome de Leonhardt. Os contendores lutam entre si com espadas. Em lutas, disparam flechas e agitam uma moca. Mas, ao contrário dos ramos laterais, os descendentes diretos podem treinar magia e usar armas reais. E isto é feito apenas para que estes fracos sugadores do ramo principal não morram às mãos das crianças dos ramos laterais. Nesse momento, o pai estava a olhar para o peluche destruído pelo filho e achou que o talento de Aaron era tão incrível que mal conseguia ver o filho nele. E quem sabe o que teria acontecido se tivesse nascido na família principal. Se Aaron fosse tão pouco talentoso como o pai, não teria de sentir a discrepância entre a realidade e as suas capacidades. Aaron olhou para o pai e, surpreendido, perguntou-lhe o que se passava com ele. E ele, tentando limpar com a mão a lágrima de um homem mesquinho, respondeu que não era nada. O menino achou que aquilo era uma porcaria, que o pai provavelmente estava a pensar em como se tornou um mau pai. O pai aproximou-se dele, colocou-lhe a mão no ombro e pediu-lhe que nunca se cruzasse com os filhos do ramo principal, pois por mais talentoso que fosse, não conseguia lidar com eles desde a infância. Aprendem magia e treinam espadas reais. Aaron sorriu e acenou afirmativamente com a cabeça, dizendo que não, mas mentalmente disse-o apenas nos seus sonhos. Afinal, será uma luta com um bando de otários, o que, para dizer a verdade, é terrivelmente cansativo. O pai recordou que o ritual de herança de sangue envolve 3 filhos do ramo principal, além de 6 dos secundários. As 3 famílias principais incluem o filho da primeira mulher do chefe de família e os gêmeos da sua concubina. Aaron pensava que, com exceção de 2 crianças de ramos secundários respeitados, todos os outros eram apenas lixo. Voltou a balançar a sua espada de madeira e atacou a nova efígie que tinha sido colocada no lugar da anterior. Apenas pensou que seria bom ver quão bons eram os descendentes do arauto. No dia seguinte,
Aaron olhou pela janela da carruagem e pensou que, sendo Nathan numa vida anterior, se considerava um verdadeiro gênio. Desde criança que não teve dificuldades em dominar novas capacidades, derrotou facilmente os rapazes vizinhos e desenvolveu-se muito mais rapidamente que os outros. Mas de cada vez ficava zangado ao ouvir as palavras do arauto e exigia que o sacana repetisse as suas palavras. E Harold respondeu que era muito triste que Nathan pudesse ter ficado muito mais forte com um pouco mais de esforço. Nathan opôs-se a ele. Perguntou ao Harold se não conseguia ver que já estava a lutar até ao limite e a dar tudo de si. Disse sarcasticamente ao herói para não pensar que todos receberam o mesmo talento que ele. Nathan não era um gênio, ao contrário de Harold, que realmente poderia ser chamado de tal. Sendo talentoso tanto em esgrima como em magia, não foi à toa que foi apelidado de Deus da Guerra. Geraldo, o Grande, foi duque na sua terra natal, o Império de Kiel, mas recusou o título e foi exaltado como guerreiro até ao fim. Aaror caminhava na carruagem, com as sobrancelhas franzidas e a boca firmemente cerrada, pensando nos outros sacanas que eram seus amigos. A sábia Lexi, nascida no reino dos mágicos Arote, tornou-se o mestre mais jovem da história da Torre Mágica. Santa Débora, esta mulher podre, era considerada a pessoa mais sagrada de todo o sagrado Império Yuras. Existe até uma escritura que descreve os seus ensinamentos. Destemido Hank, é inacreditável que este idiota tenha fundado um reino com o teu nome. Aaron cerrou os dedos e pensou que todos tinham vivido felizes para sempre até morrerem. E tudo isto seria maravilhoso. Mas surgiu a questão de saber por que é que o rei demônio ainda estava vivo. Afinal, o arauto prometeu que mataria todos os reis demoníacos e maldito fosse o arauto. Nathan morreu no castelo demoníaco da prisão. E, imediatamente após a sua morte, este bastardo loiro assinou um contrato com o rei demônio. Graças a este acordo, a guerra com os demônios chegou ao fim, e mesmo passados 300 anos, a paz reina por aqui. O companheiro bigodudo e grisalho de Aaron, que estava na carruagem com ele, reparou ao rapaz que provavelmente estava nervoso. Piscou o olho ao jovem e disse que ao chegar teria muita dificuldade, pois já começava a ficar preocupado, ainda na carruagem. O rapaz sorriu de volta, agradeceu a Lord Arnold pela instrução e disse que estava um pouco preocupado. Lord Arnold informou Aaron que estavam quase a chegar e estavam no domínio da casa principal de Lionheart. O homem reparou que isso não significa que terão de sair. A propriedade ainda é longe. E o rapaz pensou por que raio se estava a exibir tanto. Perguntou a Lord Arnold se era um grande desafio governar uma área tão vasta, ao que este respondeu que existiam vários portais na área. Por isso estava tudo bem. Então, Aaron perguntou-se por que é que andava na porra de uma carruagem. E Lord Arnold respondeu que não tinham permissão para usar portais. Depois de uma longa viagem, chegaram finalmente à propriedade do patriarca e saíram da carruagem em direção ao belo castelo. E aqui está ele, o Sr. Aror, com o cabelo loiro que recebeu do seu antepassado, o grande arauto, com um olhar impiedoso e um rosto sombrio, pronto para grandes conquistas. Um jovem de cabelos brancos ficou no meio da estrada com o seu criado e admirou os preparativos. Na sua impaciência, perguntou ao seu servo se ninguém tinha chegado a este lugar para além deles, mas o servo respondeu que Arão foi o primeiro, e agora o servo iria levá-lo para a casa de hóspedes. Ao chegar, Aaron foi recebido por Kelly, que lhe garantiu que todas as suas necessidades necessárias seriam satisfeitas enquanto estivesse em casa. Se surgisse alguma necessidade, o cavalheiro deveria tocar a campainha que Kelly acabara de lhe dar. Aaron sentou-se na cama e olhou para a criada. Ficou satisfeito pelo menos pelo facto de ter sido atribuída uma criada pessoal, o que significava que finalmente se tinham importado. Ficou um pouco confuso com o facto de a rapariga parecer muito nova, e perguntou quantos anos tinha a jovem criada. A rapariga respondeu que tinha 16 anos, e chegou aqui logo após terminar o treino. Aaron riu sozinho. Recebeu o serviço de um amador. Se o criado criasse problemas, esperavam colocar toda a culpa na cabeça de Aaron. Perguntou à criada se sabia quando chegaria o resto da família, e ela respondeu que, tanto quanto sabia, nos próximos 4 dias. Já estava cansado de toda esta agitação e queria aquecer-se, pedindo à sua recém-formada empregada que o levasse ao campo de treino. Era um pouco invulgar a servir alguém, mas era exigente e obedecia gaguejando a ordem dele, sem compreender ao princípio. Entretanto, no largo junto à quinta, o rapaz de cabelos brancos e com o brasão de um leão no coração voltou a perguntar o nome do recém-chegado. A rapariga com o mesmo brasão perto do coração esquerdo respondeu que Aaron tinha a mesma idade que eles. Seria interessante olhar para este idiota. Aidon troçou abertamente de Aaron. Ouviu dizer que era de uma pequena cidade de província situada no oeste do Império. E, claro, um homem de um lugar tão remoto estava mais habituado a empunhar um ancinho do que uma lâmina. Além disso, chegou numa carruagem completamente saturada com o cheiro de excrementos de animais, o que traiu imediatamente a sua origem agrícola e rural. Apesar de ser familiar deles,
Ele próprio precisaria de assumir a responsabilidade pelos bens danificados. Emily repetiu cada palavra do irmão, concordando com todas as declarações. Mas não eram eles que precisavam de castigar Aaron. E mesmo assim estava no seu poder dar-lhe um pequeno aviso. Aidon chamou Emily até ele e caminharam. Emily caminhava atrás do irmão quando sentiu um olhar sobre si. E o seu rosto doce e despretensioso transformou-se instantaneamente em aço frio, o seu olhar trespassando um dos membros da sua família, que os observava através da janela. Ron, como sempre, enfiou o nariz onde ninguém perguntava. O olhar dela assustou instantaneamente o cobarde para longe da janela, e agora apenas a cortina baloiçante julgava a sua presença. Ela ficou satisfeita e correu para alcançar o irmão, que tinha assumido a liderança. Aaron pediu uma lança de treino e divertiu-se com várias piruetas e lutas de sombras. Levantou-se, respirou fundo e correu para praticar os seus ataques. Nunca teve preguiça na hora de treinar, mas nesta vida teve de se esforçar mais. Mas na sua memória, por mais que se atormentasse a si e ao seu corpo com treinos, nunca se incomodou com doenças, esteve sempre saudável e cheio de forças. Além disso, a maioria das suas feridas cicatrizou num dia. Segundo os dados, a base de treino de Aaron era conduzida pela sua criada pessoal, que se apresentava como Kelly e observava as piruetas do seu mestre. Ela ficou incrivelmente impressionada com a sua velocidade e habilidade, pois a lança que ele segurava estava cheia de sacos de areia, e a lança em si era muito pesada devido ao núcleo de chumbo. De repente foi chamada por um grupo de membros da nobre família Aidon, e Emily perguntou o que o seu parente da quinta coletiva estava a fazer. Não sabia o que responder, mas Aidon interrompeu a criada e repetiu a sua pergunta sobre o que Aaron estava aqui a fazer, e sem cerimônias, enquanto lhe apontava o dedo. O lanceiro bateu com a lança no chão e perguntou corajosamente que realmente não era claro o que estava a fazer. E era claro para um tolo que estava a treinar com uma lança. Começou a treinar novamente, reparando silenciosamente neste imbecil. Aparentemente, Aidon não ouviu o insulto, mas a sua irmã sussurrou-lhe ao ouvido. O sangue nas veias de Aidon ferveu instantaneamente. Olhou com raiva para a figura com a lança e já imaginava como iria começar uma escaramuça verbal. Não tinha o direito de o chamar assim, e o tipo exigiu um pedido de desculpas imediato. E Aaron disse: "Perdoe num instante, assim que pediu." Mas Aidon não gostou. O seu pedido de desculpas foi insincero. Teve de se curvar e mostrar sinceridade. Qual era o sentido de se curvar perante o amigo? E Aaron estendeu a mão ao irmão, medindo-o com um olhar avaliador. Mas Aidon não conseguia perdoar tamanha insolência. Este saloio ousou chamar-lhe amigo. O facto de ter o mesmo apelido não o tornava igual a Aidon. Emily decidiu colocar lenha na fogueira e lembrou o irmão sobre a carruagem mal cheirosa. Ele ficou instantaneamente alarmado, lembrando-se deste embaraço. E voltou a apontar o dedo a Aaron, gritando-lhe que fosse e despojasse a carruagem até a brancura brilhante a que tinha chegado, pois estava certamente saturada com o fedor dos animais que tinha pastoreado. Nem um único músculo se mexeu no rosto de Aaron quando se virou para Kelly, perguntando-lhe se era a sua criada pessoal. Ela respondeu afirmativamente. Se fosse realmente esse o caso, então deixe-a ir e passar pela carruagem em que ele chegou, apontando o dedo para o lado, em direção à estrada onde ela estava. Kelly não sabia o que fazer consigo mesma. Voltou a não compreender a ordem e começou a correr de um lado para o outro, tentando perceber o que realmente queriam dela nesta situação. Aidon ficou furioso. Ordenou a Arão que lavasse a carruagem, e não a sua criada, pois ousava transferir as funções para um criado se este lhe desse a ordem pessoalmente. Será que Aaron se atreveu mesmo a desrespeitar as suas ordens? Era descendente do ramo principal da família, usava um brasão junto ao lado esquerdo do coração. Era mais importante que todos os outros. Mas Aaron acenou inocentemente com a mão e apresentou-se docemente com um sorriso dizendo que se chamava Aaron Lionheart. Ficou muito feliz por conhecê-lo. Emily retribuiu o cumprimento com uma saudação, apresentando-se pelo seu nome. O seu sorriso suave e gentil poderia derreter o coração de qualquer um. Mas Aidon não desistiu. Aaron atreveu-se mesmo a ignorar as suas ordens. Se fosse realmente esse o caso, então não podia mostrar misericórdia. Olhou para o lado e o seu olhar pousou numa lâmina de madeira tipo treino. Agarrou-a imediatamente e disse com raiva que queria um duelo porque Aaron o tinha insultado. Durante o seu grito de raiva, Aidon parecia muito engraçado e muito estúpido. Aaron divertiu-se com a ingenuidade do rapaz. Usou a palavra duelo de forma muito casual. Aconselhou Aidon a não pronunciar esta palavra tão precipitadamente, pois implicava grandes consequências e, além disso, não estava sozinho aqui. Aaron estava cansado deste rapaz. Pediu a Aidon que o deixasse em paz, mas o jovem atrevido considerou isso uma cobardia e um desejo de evitar uma luta. Aaron lançou um olhar frio ao irmão,
Mas este parecia não reparar em nada à sua volta e acusou o jovem de cobardia e medo. Se queria mesmo evitar um duelo, então deveria ter se curvado e começado a implorar perdão. Mas ela não estava ali. Ele não estava com medo. E certamente não queria pedir desculpa, e na verdade não queria participar no duelo. Aegon perdeu completamente a paciência. Se Aaron estava tão ansioso por escapar, então agora é a altura e realmente os seus pais não lhe explicaram o significado da palavra honra. De repente o ar foi cortado por um forte golpe de algo pesado no chão. Aegon olhou para Aaron. Este tirou as luvas, que caíram no chão com um rugido cheio de quilos de areia. Se ele queria tanto um duelo, então vamos deixar Aegon lançar o desafio. Aquele patético major vai pagar por arruinar o dia de Aaron. Continuou a tirar a roupa de treino. Uma a uma, as suas luvas caíram primeiro, deixando crateras profundas no chão. Depois deitou fora a sua cota de malha de aço, o que deixou um sulco ainda maior no solo. Olhando para Aaron, Aegon nem pensou que ele tinha treinado com mochilas tão pesadas durante todo aquele tempo. Muitas crianças nem sequer conseguiam vestir este equipamento de treino e os adultos tinham dificuldade em vesti-lo. Mas ele não podia recuar agora, porque a irmã estava a olhar para ele e a depositar esperanças nele. E além disso, ele próprio o desafiava. Como tinha lançado um desafio, precisava de defender a sua própria honra. Aegon pegou num lenço vermelho e preparou-se para o atirar. Atirou o lenço para o lado e desafiou-o para um duelo. Aegon estava com medo de ter de lutar contra um homem tão forte. No entanto, não havia volta a dar. Aaron olhou para o irmão com fria determinação no olhar e aceitou o desafio. Todos estes desafios pomposos estavam a cansá-lo, mas nesta situação era uma medida necessária. Assim que disse aceitar o desafio, o jovem avançou sobre o adversário, avançando com uma lança, atingiu o irmão em cheio no plexo solar e este saltou para trás. Caro espectador do YouTube, tens um irmão ou uma irmã? Se então, lutaram na infância? E qual de vocês foi mais forte? Partilhe a sua história nos comentários e não se esqueça de se inscrever e gostar. Tenha um bom dia. Aegon não conseguiu levantar-se da dor e humilhação que Aaron lhe concedeu, e disse que saiu vitorioso do combate. O duelo terminou. Instantaneamente, Emily correu para o corpo do irmão, que tossia, perguntando pelo seu estado de saúde, mas ele parecia muito mal. Aproximou-se do irmão, mas este mal conseguiu conter alguma vontade. Ficou tenso, e no final vomitou mesmo em frente à irmã. Esta acusou Aaron de ser um cobarde. Não houve honra no duelo. A sua afirmação baseava-se no fato de Aaron ter corrido para a batalha à velocidade da luz. Mas isso não era cobardia segundo as regras. O duelo começa quando o lenço toca no chão. Foi por sua própria culpa que perdeu a vigilância. Emily concordou com ele. No entanto, muito provavelmente, Aaron treinou no uso de mana, o que lhe deu uma grande vantagem na batalha. Mas ela não existe. Ele não concordou com ela. Ou as crianças dos ramos laterais estão proibidas de dominar mana antes da cerimônia de herança de sangue. Embora Emily não acreditasse nele, porque sem mana, ele não seria capaz de balançar armas pesadas tão rapidamente. Além disso, o ataque de Aaron foi tão rápido que mesmo que Aegon estivesse totalmente preparado, não conseguiria repeli-lo, e nem ela o conseguiria seguir. Aaron reparou que os seus olhos não eram para um look formal, ela sabia realmente como usá-los e ver. Emily não gostou desta afirmação e contra-atacou apontando que o rapaz tinha uma língua sem ossos. Embora isso não o magoasse, porque muitas pessoas lhe disseram isso. Bem, seja como for, não se pode dizer que Aegon nada tenha feito para sair vitorioso do duelo, afinal não era assim tão inútil. Quando a sua lança quase atingiu o corpo de Aegon, este recuou instintivamente na tentativa de reduzir o dano, e considerando que não tinha experiência real em batalhas, isso foi surpreendente. Embora Aaron o tenha dito de ânimo leve, notou para si próprio que o rapaz tinha um grande potencial, mas era demasiado estúpido e vaidoso para ser chamado de descendente de Vermute. Aegon levantou-se finalmente, tendo recuperado das náuseas constantes, acusou Aaron de ser um cobarde. A aparência de um aristocrata era lamentável. Aaron notou com humor que Emily e Aegon eram realmente gêmeos, pois até diziam as mesmas coisas. A dor no corpo do rapaz impedia-o de se endireitar, e ficava torto, encharcado de náuseas. Desejos dolorosos ainda lhe incomodavam o corpo quando Aaron se aproximou dele, avisando-o de que se fosse considerado um digno descendente da família Lionheart, então deveria aceitar a sua derrota com honra. Aegon desviou o olhar envergonhado, e Aaron pensou que talvez devesse ter restringido um pouco o seu poder, porque fazer algo assim a um descendente do ramo principal estava repleto de consequências. As portas do campo de treino abriram-se e um homem de meia-idade de fato entrou a correr chamando Aegon de seu mestre. Aaron notou para si mesmo que este homem não tinha o brasão de um leão no peito, e muito provavelmente era um simples cavaleiro.
embora a aparência do homem parecesse ameaçadora. Aidon dirigiu-se em lágrimas ao seu criado, chamando-lhe Alfred, e correu para o peito a soluçar, notando que perdera um duelo para um saloio. O jovem choroso começou a explicar que desafiou Aaron para um duelo e perdeu. Foi uma experiência incrivelmente humilhante. Nunca tinha passado por algo assim em toda a sua vida. Alfred pensou na palavra duelo. Era a sério. Pediu desculpa por não se ter apresentado logo. Alfred foi o responsável por treinar Aidon. Aaron apresentou-se e reparou que era da cidade de Gaidol. Alfred já tinha ouvido falar desta cidade e queria ouvir a confirmação dos seus pensamentos. Perguntou que tanto quanto sabia, a família do Sr. Gerard estava lá. E Aaron confirmou que este homem era o seu pai. Arnold decidiu descobrir o que aconteceu aqui. Se o seu mestre estava realmente a falar em duelo, esta era uma afirmação séria. Mas Aaron não escondeu nada e confirmou que Aidon o desafiou para um duelo, ao mesmo tempo que insultava o pai, o que o jovem não conseguiu perdoar. Mas Aidon começou a justificar-se e a dizer que Aaron estava a mentir, mas não estava nada envergonhado por aqueles como ele agora. Respondeu que Aidon acusou o seu pai de não ensinar honra ao seu filho, e depois disso, chamou-lhe cobarde. Tais declarações significavam que o rapaz tinha insultado não só o próprio Aaron, mas também o seu pai. Talvez Arnold considerasse estas razões suficientes para aceitar o duelo. O servo concordou relutantemente com o jovem senhor e apressou-se a levar o seu suzerano de volta à propriedade para o pôr em ordem. Mas os servos não tiraram os olhos deles. Começou a levar o rapaz e lançou ao duelista um último olhar zangado. Mas Arnold estava principalmente envergonhado pelos ferimentos do seu mestre. Na despedida, o criado aguardava um rápido encontro com Aaron para esclarecer alguns pormenores e nos conhecermos melhor. Emily despediu-se docemente do jovem. Acenou-lhes. Num futuro próximo, a única coisa com que Aaron sonhava era comida suficiente. O treino e o duelo subsequente despertaram nele uma fome terrível, que saciou sentado em frente a uma mesa cheia de comida. A sua refeição foi interrompida por Kelly. Não esperavas a sua chegada, esperando tão cedo terminar a refeição sozinho e poder desfrutar dela plenamente. Mas ela não teria incomodado assim o seu mestre. A sua presença devia-se a uma ordem. Ela transmitiu que parte dos mestres que Aaron chamou viriam amanhã ao meio-dia. A outra parte chegaria esta noite através do portal. Seriam reunidos mais cedo do que Aaron esperava, indicando que o ritual estava prestes a começar e ele precisava de estar preparado e estar preparado para isso. Os Lionheart descendem do seu antepassado Vermouth. Aaron saiu do palácio e olhou para o céu, lembrando-se do seu antepassado distante. Ia dar um pontapé no traseiro dos seus descendentes, e esperava que aquele que estava no céu não ficasse muito zangado ou chateado com ele por causa disso. Não é que o próprio Aaron quisesse renascer como descendente, mas essa escolha não foi feita por ele. Se fosse a sua vontade, não teria entrado nestes jogos políticos. Tudo se deveu à maldita reencarnação, pela qual nasceu neste corpo e foi membro da dinastia Coração de Leão. Aidon apareceu diante da mãe, que segurava ameaçadoramente um leque, o que causou imediatamente horror no rapaz. A julgar pelo que ouviu, o seu filho desafiou a criança de um ramo lateral para um duelo e perdeu. Madison, a segunda esposa da casa principal e mãe de Aidon, Arnold apareceu diante dela juntamente com seu mestre e confirmou os rumores. Madison chamou o filho até si. O rosto de coração mole não prometia qualquer perigo ou medo, mas Aidon sabia muito bem o que esta máscara escondia. O filho avançou até a mãe, mas esta dobrou o leque e apontou diretamente para o local onde Aaron tinha batido antes. O seu filho podia ser derrotado com um golpe. Que pena! Aidon queixou-se de dor. Madison ordenou friamente ao filho que ficasse imóvel e voltou o olhar para Arnold, dirigindo-se a ele. Se realmente não dominava a magia e era membro de um ramo secundário da família, a resposta não tardou a chegar. Como ela temia, Arnold confirmou que Aaron era filho de Gerard e nunca tinha praticado magia, e como resultado não a poderia usar. Madison queria saber mais pormenores. Virou-se para a filha e perguntou como é que o irmão tinha perdido. Ela interessou-se pelos pormenores. Emily respondeu que logo após o início do duelo, Aaron atingiu Aidon com uma lança. Este apanhou-o de surpresa. O seu irmão tentou recuar, mas não teve tempo. Como Madison presumiu, foi assim que o seu filho perdeu. E o duelo terminou com apenas um golpe de um membro do ramo lateral. Aidon tinha muita vergonha de ouvir tudo isto. Levantou o seu olhar tímido para a mãe e gostaria de se virar para ela e explicar, mas não teve tempo. Madison batia na cara do filho. A mãe dele batia sempre de forma rápida e incrivelmente dolorosa. Por isso deixava-o com medo. O seu filho armou-lhe uma cilada. Madison desafiou Aaron para um duelo à frente de todos os criados e outras escórias, e ao mesmo tempo conseguiu perder para alguém que não dominava a magia.
O seu marido chegaria muito em breve para a cerimônia da herança de sangue, e ela não fazia ideia de como o enfrentar, ou se o seu filho poderia imaginar como ela seria ridicularizada, principalmente pelo seu inimigo. O menino deu alguns passos para trás com medo. Ao ver a mãe a tremer de raiva, ficou extremamente arrependido por isto ter acontecido. Madison virou-se para Arnold, referindo que se tivesse oportunidade, acabaria com ele agora mesmo, mas, infelizmente, ele era o cavaleiro reconhecido do seu marido. Deu-lhe a tarefa de treinar o seu filho para que nunca mais a desonrasse. Arnold abraçou Aidon, tentando consolar o jovem mestre. Agora Madison precisava de respirar depois de tanto gasto de energia. Suspirou de alívio. A sua filha Emily permaneceu nos aposentos com ela. Esclareceu se o nome daquela criança era mesmo Aaron, e deu a tarefa a Emily para fazer amizade com ele e fazer ligações. A jovem não compreende isso. É claro que ela obedeceria, mas por que teria de o fazer? Madison notou que ele era forte o suficiente para dominar o irmão. Claro que ela poderia matar aquele rapaz, mas neste caso, todas as suspeitas e factos cairiam sobre ela, e não conseguiria escapar à justiça. Ela pensava que se reinasse uma divisão na família, os guardiões da ordem familiar viriam imediatamente para aqui, e isso não poderia ser permitido. Por isso Emily teve de fazer amizade com ele. A partir de agora vai usar isso para se vingar do rapaz, mas agora tinha de estar de olho. A filha respondeu prontamente que compreendia tudo. Também tinha curiosidade em conhecê-lo melhor e prometeu que se tornariam boas amigas. Madison ficou satisfeita com a filha. No dia seguinte chegaram ao palácio 3 rapazes das filiais laterais. Os seus nomes eram Wood, Gray e Norman. Era de manhã, mas Aaron não parou o seu treino, correu pelo palácio. Uma criada chamou-o de repente, tirando o seu mestre dos seus pensamentos. Kelly reparou que outros membros do ramo tinham chegado. Aaron respondeu que os outros 2 também deveriam chegar em breve, embora esperassem que chegassem à noite. Mas, surpreendentemente, chegaram um pouco mais cedo. Além deles, o patriarca e o seu irmão mais novo chegariam em breve à propriedade, pelo que Aaron deveria tê-los conhecido. Atual patriarca da família Lionheart, esta figura era curiosa e queria conhecê-lo melhor. Mas Kelly agitou-se, lembrando-se que primeiro, antes da reunião, Aaron deveria ter trocado de roupa, mas se trocasse de roupa, iria certamente atrasar-se. Por isso, decidiu não complicar nada, e apenas conhecê-lo dessa forma, uma torrente de suor não saiu do rapaz, e a sua camisola de treino estava amarrotada. Logo toda a família Lionheart, criados e guardas saíram ao encontro do patriarca. Aaron reparou na segunda esposa do patriarca, Madison, ao lado de Aidon e Emily. Ficou atrás de uma mulher, o que significa que quem estava à frente de toda a multidão era a primeira mulher, Amanda, e ao lado estava o seu filho. O seu filho e o seu irmão Ron eram os mais velhos da família principal, e foram os primeiros candidatos a herdar o título. Ouviu-se o barulho de cascos de cavalo, evidência da aproximação iminente do patriarca, e instantaneamente 2 figuras passaram pelo portão. O cavaleiro da frente, um homem alto com longos cabelos brancos, era Byron. O rapaz que o seguia era o seu irmão mais novo, Justin. Vale a pena dizer que o patriarca da família Lionheart tem 2 irmãos. O primeiro é casado e vive com a família. O segundo saiu da sua cidade natal com o patriarca sem se casar e voltou com ele 3 anos depois. Amanda deu um passo em frente e respondeu que seria ótimo se o marido a avisasse com antecedência da sua chegada. Byron respondeu porque precisava de avisar com antecedência sobre a chegada à sua própria casa. Estava cansado da estrada, coberto de pó e não queria fazer queixa a ninguém. O olhar do pai recaiu sobre Ron. Reparou que o seu filho tinha crescido muito e esperava realmente que, em termos de competências, neste sentido, o seu pai verificasse o que tinha aprendido durante todo o tempo da sua ausência. O menino desviou o olhar assustado e respondeu que tentava corresponder às expectativas do pai para não o desiludir. Byron olhou para o filho com frieza e mudou-se para a segunda mulher, Aidon, e Emily cresceu muito desde a última vez que ele cá esteve. Emily sentiu principalmente a falta do pai. Por isso ele cumprimentou Christian. Ficou feliz por ter um filho e lamentou não poder estar presente num momento tão importante. Mas Christian garantiu timidamente ao amigo que não estava nada zangado e que o irmão não se devia preocupar com isso. E por fim foi a vez das crianças do ramo lateral. 4 rapazes alinhados em fila, preparando-se para enfrentar aquele homem ameaçador. Avisou a todos com expectativa que gostaria de desfrutar de uma refeição com todos à mesma mesa. Após a refeição, foi necessário passar a discutir as nuances do ritual de herança de sangue. Todas as crianças Lionheart se sentaram à mesma mesa. A situação não era óbvia. Uns estavam muito preocupados, outros comportavam-se com naturalidade e confiança. Aaron estava curioso para ver os seus novos parentes, pois pela primeira vez conheceu Arthur e Cassidy, que pareciam adultos. Recordou que estes 2 tinham chegado com o patriarca pelo portal e eram dos ramos secundários mais respeitados. A única coisa que Aaron ainda não compreendeu é que algum homem de cabelo loiro estava a fazer a mesa.
Na verdade, todos fizeram esta pergunta. E Emily foi a primeira a decidir esclarecer este ponto, perguntando ao pai que tipo de convidado era. O patriarca respondeu que planeava apresentar o seu convidado mais tarde, mas aparentemente era necessário fazê-lo agora. Ele próprio não estava contra. O homem levantou-se e cumprimentou todos com complacência. Ficou feliz por conhecê-lo. Caleb chegou da Torre Vermelha, que fica no reino de Aroth. Instantaneamente o nome Caleb cortou o ar. Todos os filhos do patriarca ficaram chocados ao ouvir este nome. A pessoa que estava à sua frente era o mestre da Torre Mágica Vermelha. Esta informação chocou até Aaron, que se engasgou com o café, e Caleb perguntou-lhe como se sentia. No entanto, tirando a toalha manchada, estava tudo bem. Aaron presumiu que, por ser o mestre da Torre Vermelha, isso significa que era aluno de Lexi. Embora, mais precisamente, uma estudante de terceira geração, há 300 anos, Lexi tornou-se a mais jovem mestre da Torre Mágica Verde em toda a sub-história do Reino de Aroth. Não só ajudava mágicos comuns, como também aceitava pessoas de outras torres como estudantes, e não era ávida de conselhos para os mestres de outras torres. Atualmente, o mestre da Torre Verde e o mestre da Torre Vermelha, Caleb, consideram Lexi uma sábia e grande mentora. Aaron não podia imaginar que tão cedo tropeçaria em alguém associado a AOS e seus antigos companheiros. O patriarca manteve os olhos em Aaron e cumprimentou-o, enquanto queria destacar uma pergunta que Arnold lhe transmitiu. Se o seu filho tivesse realmente insultado a honra de Aaron e do seu pai, o rosto de Byron tornou-se instantaneamente mais sério e calculista. Aproximou-se. Ao mesmo tempo, o rosto de Aidan ficou branco, e uma gota de suor frio escorreu-lhe pela bochecha. Aaron confirmou que era realmente o caso, mas ao mesmo tempo não guardou qualquer ressentimento por este insulto. Os motivos da falta de ressentimento foram curiosos para Byron. Foi devido à vitória de Aaron sobre o seu filho durante um duelo. Mas Aaron respondeu que não era assim. O resultado do duelo não afetou em nada a sua decisão. Se não fosse capaz de defender a sua própria honra, a culpa seria dele. O patriarca sorriu satisfeito e reparou que o jovem que tinha à sua frente era muito mais sábio do que o seu próprio filho, para seu pesar. Byron voltou-se para o filho, sentado à direita do pai, e respondeu-lhe que estava muito envergonhado da sua derrota, mas tinha ainda mais vergonha dele por lhe ter causado embaraço. Aidan não sabia o que responder, expôs o pai que estava desiludido com ele, ao golpe, e todo este discurso ficou à frente de toda a família. A situação foi ainda mais agravada pelo facto do duelo ter sido puramente iniciativa do próprio Aidan. Mas mesmo após a derrota, não teve coragem de pedir desculpa a Aaron. Aidan era filho da família Lionheart. O seu antepassado era Vermouth. Se o era e se considerava um membro da família, tinha de ter respeito não só por si, mas também por aqueles que o rodeavam. Aidan olhou para Aaron timidamente e, sem esconder o desprezo na voz, pediu desculpa pelos insultos que tinha causado. Era óbvio que este jovem mal conseguia pedir desculpa, não havia absolutamente nenhum valor nisso. Mas o trabalho estava feito. O patriarca também notou que lamentava, pois não teve a honra de conhecer o pai de Aaron, Gerard, embora tivesse ouvido falar muito dele e gostaria de o conhecer pessoalmente. Aaron respondeu que isso era óbvio, pois a sua família vivia numa pequena cidade de província sobre a qual não havia fama. Byron perguntou-se se as capacidades de Aaron vinham do treino com o pai, se tinha imbuído o filho de tanto domínio das armas. O tipo respondeu que Gerard lhe ensinou o básico, mas em geral o seu treino era independente, e tentava melhorar a arte do combate em particular. Cassidy olhou para ele surpreendido. O rapaz treinou sozinho e sem professor. Foi incrível. Arthur não ficou menos surpreendido com o fato do rapaz ter conseguido derrotar Aidan, que, pelo contrário, estudava a arte do combate. A pessoa à sua frente estava curiosa. O patriarca lembrou que, desta vez, a cerimônia da herança não decorrerá como habitualmente. Será muito interessante ver como tudo acaba. Por fim, os criados entraram no salão com uma variedade de comida florida e cheirosa. Todos devoraram silenciosamente a comida. Eventualmente a noite aproximou-se e os últimos pratos estavam vazios. Os criados pegaram na louça suja e saíram do salão. Como o patriarca já referiu anteriormente, a razão pela qual decidiu reunir todos nesta mesa foi por causa dos detalhes do ritual de herança de sangue. Depois disto, todos os presentes se levantaram e prepararam-se para mais novidades. Este foi um evento de proporções incríveis. Byron continuou o seu discurso, destacando o seu embaraço pelo facto de a discriminação ser destacada na sua família, principalmente no ritual familiar. Todo o processo era sempre adaptado ao ramo principal. As crianças dos ramos laterais não podiam treinar com armas nem praticar magia antes do ritual. Em tais condições, os filhos das famílias subsidiárias quase nunca tiveram hipóteses contra os filhos do ramo principal. É claro que os seus 3 filhos iriam participar no ritual este ano, mas ele decidiu mudar o ritual. Byron acreditava que era justo cuidar dos filhos que geravam Lionheart, independentemente de que ramo viessem.
Afinal, no final, o objetivo do ritual de herança de sangue é identificar um herdeiro digno do grande Vermute. Aaron sorriu para si mesmo, notando que o descendente de Aidon era muito mais gentil. Por isso, o patriarca achou necessário pedir ajuda na realização do ritual, no qual Caleb o ajudará. O chefe da Torre Vermelha estalou os dedos e instantaneamente a mesa mudou de estrutura. Uma estrutura mágica azul apareceu nela. O mago lembrou que este ano o ritual irá decorrer num labirinto que ele criou pessoalmente. Todos os Lionhearts entrarão nele por diferentes entradas. O principal objetivo é derrotar o boss que está escondido no centro do labirinto. Claro que no caminho para o centro do labirinto, as crianças vão encontrar várias armadilhas e monstros que terão de derrotar. Embora tudo o que estará no interior seja apenas uma ilusão e os acontecimentos que se desenrolarão no labirinto não serão realidade. No entanto, Caleb observou que todas as suas ilusões eram de altíssima qualidade e pareciam muito credíveis, pelo que não deveriam ser menosprezadas. Aaron ouviu o mago com curiosidade, gostou que não usasse apenas magia de invocação e ilusória para tornar toda a situação no labirinto mais viva e natural. Não foi à toa que foi chamado de mestre. Com isto, se uma das crianças derrotar o boss, a prova terminará instantaneamente e, no final do ritual, todos receberão pontos consoante as suas conquistas. Norman, uma das crianças sentadas, esclareceu o que lhes aconteceria se não conseguissem sair do labirinto. O mágico respondeu que se as crianças tivessem tanto medo ao ponto de não quererem entrar no labirinto, poderiam simplesmente esperar a entrada, mas nesse caso não conseguiria obter bons pontos. Aaron ficou curioso a certa altura. Perguntou ao patriarca o que aconteceria se um deles conseguisse derrotar o chefe. Respondeu que neste caso permitiria que as crianças levassem qualquer item do tesouro subterrâneo da família Leonhart, que continha um grande número de artefactos. Os olhos do rapaz brilharam. Tal proposta parecia incrivelmente cool, e ele já estava ansioso. Gostava destas perspectivas. Após o término da reunião, Aaron regressou ao seus aposentos satisfeito. Não lhe seria difícil vencer? Agora o maior problema era escolher um item do tesouro. Mas dos seus doces pensamentos foi interrompido por dois filhotes dos ramos laterais. Arthur e Cassidy estavam à frente e pareciam indelicados. Arthur foi o primeiro a falar. O grandalhão esclareceu se Aaron era realmente capaz de derrotar Aidon. Ele próprio não acreditava nos rumores e queria ouvir a informação em primeira mão. Aaron rapidamente disse que era realmente o caso e seguiu em frente. Arthur chamou mais uma vez o jovem, mas este não lhe prestou atenção e seguiu em frente, apenas levantando as mãos em sinal de destruição à frente da irmã. Mas gostaria de praticar antes da cerimônia. Pegou na lâmina e começou a fazer piruetas no campo de treino. Concentrou-se no seu treino, praticando os futuros golpes que desferiria em todos os adversários que encontrasse no caminho até o boss. Mas fazendo outro balanço, quando a poeira assentou, reparou novamente naquelas duas crianças da honrada dinastia secundária. Cassidy segurava duas lanças de treino nas mãos e perguntava-se com irritação por que é que elas o pressionavam naquele momento. Arthur avançou ameaçadoramente. O grande homem aproximou-se de Aaron e ficou no lugar segurando as mãos nas palmas. Aaron esperou por um ataque contra si próprio, mas rasgou a camisa branca clara com apenas um puxão, provavelmente para que isso não interferisse com ele num conflito futuro. O corpo de Arthur estava musculado e musculado. Exibia os seus músculos em frente a Aaron, gradualmente tensionando-os e relaxando-os, querendo impressionar o jovem. Mas limitou-se a ficar ali parado e a pensar que mais uma vez teria sorte com mais um imbecil com quem teria de lutar. O grandalhão deu uma palmada no peito e convidou Aaron a tocar nos seus outros músculos, mas o tipo absteve-se dessa ação. A razão desta superioridade em termos de aparência física era a poção secreta de fortalecimento muscular que a sua família possuía. Esta poção acelerou o crescimento muscular consoante à intensidade do treino, ao mesmo tempo que não provocava a produção de mana no corpo humano e não tinha efeitos secundários. Arthur perguntou se Aaron ficou surpreendido com esta poção, e talvez a quisesse para si, se o grandalhão decidiu mesmo roubar a poção para ele tão abertamente. O menino mandou esta poção para o inferno. Cassidy aproximou-se deles e respondeu que ao bebê-la uma pessoa podia deixar crescer a barba, independentemente do sexo. Ela ouviu dizer que o jovem usou uma lança no seu duelo com Aidon. Então por que é que Aaron estava a treinar com uma espada naquele momento? O rapaz respondeu que usam tanto a espada como a lança igualmente. Cassidy perguntou surpreendido se era realmente um bom dono de diferentes tipos de armas. Arthur não parava de exibir os seus músculos nas costas de Aaron. A rapariga atirou-lhe uma lança. Ele agarrou-a com força. Ainda usava pesos de areia, que nunca tirava durante o treino. A rapariga reparou que se especializou em lanças e queria lutar com ele. Testando as suas destrezas físicas, ficou entusiasmada. Mas Aaron não ficou impressionado nem entusiasmado com tal perspectiva. Porém, seria mais fácil lidar com ela do que com o gorila, que ainda exibia o tronco nu.
Mas foi ainda mais interessante para ele verificar o quão fortes eram as pessoas dos ramos de alto escalão, sorriu e preparou-se para a batalha. Tomando uma postura, reparou em Arthur parado ao lado, perguntando ao bandido o motivo pelo qual estava parado. Arthur respondeu que durante o combate deles iria julgar os dois. A arbitragem, nestes casos, era uma questão necessária, apesar de ser apenas um sparring, mas tinha de ser feita de forma justa e digna. Aaron lembrou-se que Arthur o fazia lembrar Hank, outro descendente e outro burro. Talvez fosse o antepassado errado. Arthur avisou os presentes para partirem sob o seu comando. Mas a paciência de Cassady acabou. Todos já perceberam isso. Que se apresse. Enquanto esperava pelo sinal, pensou nas palavras dele em termos de possíveis boas habilidades com a espada e a lança. Era uma verdadeira piada. Ela ia dar uma lição ao atrevido e mostrar-lhe que para empunhar uma lança era preciso dedicar tudo de si. Todo o seu tempo e todas as suas forças à arma. Arthur deu um sinal e avisou que quem atacasse primeiro venceria. Cassady saiu a correr do seu lugar mais rápido que um raio e estava com a sua lança preparada. Mas depois de dar alguns passos, ela parou. O seu coração batia descontroladamente. Olhou para Aaron. Ele ficou imóvel. Uma aura estranha fluía à sua volta. O rapaz estava completamente fechado. Ficou em posição e esperou pela pressão dela. Era claro para ela que correr para a batalha seria agora suicídio. Mas o jovem não percebeu por que é que ela deixou de lutar. Já tinha começado e ela não fez nada. A rapariga mal se conseguia mexer e as mãos tremiam. Mas respirando fundo, avançou com um grito de guerra, erguendo a lança. As lanças de madeira trovejaram por todo o palácio enquanto colidiam. Cassady acertando golpe após golpe, mas Aaron desviou-as habilmente. Decidiu aumentar a sua intensidade e atingiu-o com uma saraivada de ataques. O rapaz ficou impressionado se ela não conseguisse usar magia. As suas habilidades eram muito boas e era jovem ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, por mais que ela tentasse impressioná-lo ou derrotá-lo, Cassady não era páreo para ele, e Aaron decidiu irritá-la um pouco. Depois de desviar outro golpe, ele notou sarcasticamente que parecia que ela tinha errado mais uma vez. A sua lança nunca atingiu o alvo. Ela ordenou-lhe com raiva que se calasse. O jovem foi capaz de desviar todos os seus ataques sem sequer se esquivar ou sair do lugar. Deixou-a nervosa e ela decidiu ensinar-lhe uma lição pela sua arrogância. A rapariga avançou com renovado vigor e decidiu colocar toda a sua força e velocidade nos seus golpes. Mas mesmo assim, Aaron, descendo do seu lugar, repeliu cada um dos seus golpes. Ela fez uma manobra enganadora e saltou para o lado, algo que ele não conseguiu bloquear. Estando a certa altura nas costas do rapaz, a sua vitória era inevitável. A rapariga avançou com toda a velocidade possível, colocando a sua lança de treino para a frente. Já estava a algumas dezenas de centímetros do corpo do rapaz, mas ele apenas conseguiu olhar para ela. A lança quase atingiu o seu alvo quando Aaron se esquivou e pontapeou a lança para o chão, que caiu sob a bota do duelista. Antes que tivesse tempo de fazer alguma coisa, tentou puxar a lança, mas antes que o pudesse fazer, piscou os olhos e encontrou a lança de Aaron à frente do seu nariz. Arthur notou com razão que foi o jovem quem venceu a luta. Depois de se vestirem, o rapaz lembrou-se que deviam trabalhar juntos, ajudar-se uns a AOS outros e caminhar juntos em direção AOS seus objetivos. Arthur interrompeu a noite de sono de Aaron. O bandido acordou-o só por causa de tal lixo. O jovem ficou incrivelmente irritado com tal ato. Mas verificou-se que nada incomodava os entusiasmados Hamadryas. Aaron objetou que devia ter ouvido falar das regras do ritual. Todos tinham de entrar por entradas diferentes e não percebia como Arthur iria agir em conjunto. Arthur explicou que, embora partissem de pontos diferentes, acabariam por se reunir no centro do labirinto, onde o boss deveria estar à sua espera. Os gêmeos do ramo principal também devem estar na equipa. Caso contrário, será inútil lutar contra o boss. Não podem vencer sozinhos. O nosso herói perguntou a Arthur se ele tinha percebido bem que queria unir forças para derrotar o chefe, e ele respondeu afirmativamente. Aaron disse casualmente que achava que não precisaria da ajuda deles para isso e pensou no quão aborrecido ele era com a coisa toda. Cassady disse com desdém que Aaron era tão pomposo, mas valia a pena admitir que era muito forte e com a sua ajuda certamente derrotariam o chefe. Aaron ficou surpreendido e perguntou a Cassady por que precisavam de derrotar este mesmo boss, e ela decidiu aproximar-se dele. A menina explicou que as pessoas do ramo principal e lateral participam no ritual, mas em toda a história da família nunca houve um caso em que um ramo lateral saísse vitorioso. Mas desta vez tem uma grande hipótese se Arthur, Cassady e Aaron se unirem para derrotar Aidon, e é improvável que percam tal momento. Cassady perguntou surpreendida a Aaron se não queria mesmo derrotar o ramo principal. E ela e o irmão olharam diretamente para o rapaz. Neste momento, Madison parou a janela e pensou em Caleb, o mestre da Torre Mágica Vermelha, que tinha chegado para realizar o ritual. Talvez gostasse de levar Ron, o seu filho mais velho, como seu aluno.
Desde a infância que Ron preferia livros de magia em vez de atividades físicas, e graças ao seu interesse pela magia, conseguiu estudar a sua rica variedade. Tendo se tornado aprendiz na Torre Mágica, não terá outra escolha senão deixar a sua família e, entretanto, Aidon e Emily crescerão cada vez mais depressa. O que significa que Ron não conseguirá herdar o título de patriarca. A segunda esposa estava a pensar num problema que reside apenas no ritual e que deve ser definitivamente resolvido. Madison pensou com amargura que os seus filhos sempre foram considerados apenas filhos de uma concubina, e só graças à sua perseverança conseguiram estabelecer-se nesta família. Mas pensar que o filho dela perdeu para um pirralhinho da província que o derrotou sem usar magia ou armas reais. Ela preferia que esta criança chamada Aaron fosse a primeira a completar o labirinto, e para isso há boas razões para isso. Se este saloio for forte o suficiente para derrotar todos os seus adversários, certamente eclipsará a vergonha de Aidon. Madison apresentou o rapaz de cabelo encaracolado com um sorriso vitorioso e fechou o leque com ódio. 4 dias depois, começou o ritual da herança de sangue. Todos os candidatos à herança do título de patriarca reunidos à entrada do labirinto. Caleb, que os conheceu ali, juntou as mãos dela, e começaram a aparecer bolas mágicas nelas, que ela enviou pelo ar primeiro para Aidon e Emily, que com alegria e surpresa os pegaram nas suas mãos, e depois todos os outros receberam as bolas. Caleb referiu que primeiro é necessário criar uma arma. Convidou o público a tentar formar a luz, ao mesmo tempo que imaginava na sua cabeça a arma desejada. Norman, Wood e Gray, descendentes de ramos laterais, ficaram desanimados quando aceitaram as suas bolas e tentaram fazer algo com elas, mas nada resultou. Emily foi a primeira a criar uma espada, leve e afiada, que cabia confortavelmente na palma da mão, e golpeou-a e descreveu um arco. E depois tocou na ponta da sua arma e perguntou a Caleb o que fazer se a espada se partisse, mas ela apenas se riu, dizendo que a arma, tal como o labirinto, foi criada exclusivamente com a ajuda de magia, pelo que não pode ser danificada enquanto estiver dentro. A menina perguntou se era possível invocar algum tipo de animal em vez de uma lâmina, mas o mestre respondeu que ela poderia criar uma boneca ou até um golem, mas, infelizmente, não seria possível invocar algo vivo. Todos os rapazes ficaram surpreendidos. Não perceberam por que era impossível criar algo vivo, e começaram a olhar um para o outro. Caleb explicou que este tipo de magia é um tabu. A concessão de vida é uma magia maravilhosa que eles, seres vivos, possuem. Arthur tornou-se o segundo que conseguiu criar a sua própria arma. Era uma espada poderosa que podia esmagar todas as coisas vivas em redor, e ele brandiu-a com alegria. O jovem explicou que criou esta espada à semelhança da que tinha em casa, mas, ao contrário da antiga arma de madeira, era verdadeira. E então, uma após outra, apareceram armas nas mãos de Cassidy e Aidon. A rapariga conseguiu criar uma lança, e o jovem criou uma lâmina e admirou-a com êxtase. A espada apareceu nas mãos de Ron, e depois dos 3 irmãos Norman, Wood e Gray, e estes começaram a balançar a arma freneticamente, tentando habituar-se ao seu peso. E Aaron recebeu um escudo e uma espada. Emily pensou por um momento e depois decidiu perguntar ao patriarca o que fariam os rapazes se encontrassem no labirinto. E todos congelaram, à espera de uma resposta. A menina perguntou ainda se tinham permissão para lutar entre si, e o patriarca respondeu que, como este teste fazia parte do ritual de herança de sangue, praticamente não havia restrições. Mas lembrou que a cooperação e o bom senso são muito importantes, porque, afinal, são representantes da mesma família. Aaron franziu o sobrolho com desdém e pensou para si que este bando de idiotas dificilmente poderia ser chamado de família. E depois vi que o mestre da Torre Mágica Vermelha estava a segurar uma espécie de cristal nas mãos. E pensei por que raio ela criou esta coisa, e que era simplesmente assustador. Caleb dirigiu-se a todos os presentes e disse que, como todos tinham terminado de criar a arma, todos deveriam colocar um cristal ao pescoço. Cada um dos candidatos à herança do patriarca da família recebeu do mestre da Torre Mágica Vermelha um cristal que parecia um colar. Caleb explicou que o colar estaria ligado à mente dos rapazes, e se estivessem sob muito estresse durante o teste, o colar reagiria imediatamente. O mestre disse que se ela recebesse um sinal do cristal, consideraria a situação perigosa e interviria pessoalmente. Aaron pensou que isso provavelmente evitaria todos os tipos de acidentes que poderiam acontecer no labirinto. As crianças também aprenderam com Caleb que se começassem a duvidar que conseguiriam completar o teste, poderiam colocar o dedo no cristal e gritar socorro. E assim poderiam sair do labirinto em segurança. Nesse momento, a mestra terminou as suas instruções e convidou todos os participantes da competição a entrar na gruta. Ela explicou que os rapazes entrariam no labirinto através de um portal, mas no momento em que passassem para o outro lado, seriam espalhados por todo o labirinto. E os rapazes foram em direção ao portal. Aaron caminhou à frente, Emily não se ficou atrás dele. Arthur moveu-se lentamente atrás deles.
colocando-lhe uma espada enorme no ombro. E depois Cassidy, Ron, Aegon e 3 irmãos seguiram-no. Emily desejou boa sorte a Aeron. Ele agradeceu-lhe e desejou-lhe boa sorte em troca. E depois entrou na névoa azul tremeluzente do portal e viu-se num corredor escuro, cujo final estava perdido na escuridão. Aeron lembrou-se de todos os seus antigos companheiros de armas e pensou que na sua vida passada teve de vaguear por labirintos com frequência. Tentou captar o fluxo de energia, mas sentiu que estava completamente bloqueado e todas as tentativas para o captar foram em vão. O jovem olhou em redor e pensou que por causa das paredes o espaço aqui era bastante estreito e uma arma longa não caberia bem aqui. Ele estava feliz por ter escolhido a espada e o escudo certos, mas Aeron duvidava que houvesse problemas em limpar o labirinto, uma vez que estava preparado para crianças. Neste momento, o labirinto estava cheio de monstros redondos, translúcidos e esverdeados, e Wood tentou em vão atingi-los com a sua espada. Logo, derrotado pelos monstros, caído no chão, o rapaz já gritava por socorro e pressionava freneticamente o cristal. Os seus irmãos sofreram o mesmo destino. E apenas 1 hora após a aprovação, Norman, Wood e Grey renderam-se. O patriarca da família olhou-os com tristeza, e virando-lhes as costas, disse-lhes secamente que podiam descansar. E então Byron e Caleb sentaram-se em poltronas e começaram a observar, com a ajuda de esferas mágicas, como os participantes se moviam pelos labirintos. O patriarca observava com grande curiosidade os jovens descendentes do Arauto, pois um deles deveria herdar o seu título. Arthur entrou no seu campo de visão, que se aproximava dos duendes verdes baixos. Foi logo cercado por estes monstros e balançava freneticamente a sua arma, cortando os seus membros. Byron notou que os movimentos de Arthur pareciam um pouco rígidos, mas no geral estava a lidar bem e não tinha grande dificuldade quando enfrentava monstros. Então o patriarca olhou para a esfera, na qual se via Cassidy, que batia com a sua lança nas lesmas verdes transparentes. Cassidy percebeu que era difícil derrotar estas lesmas com armas brancas e que precisava de encontrar um momento e escapar. O patriarca observou que Cassidy tem destreza e intuição bem desenvolvidas e ela prioriza a movimentação pelo labirinto em vez de lutar contra monstros. Encontrando-se no labirinto, Aegon recordou que a sua mãe tinha conseguido mapas dos labirintos para ele e para a sua irmã, o que deveria ajudar no ritual. O jovem descendente do Arauto da linha principal pensava que com estas cartas, ele e Emily já tinham aprendido várias estratégias para se movimentarem pelo labirinto e evitar armadilhas. Como que para provar que o conseguiria, Aegon pegou numa pequena pedra e atirou-a bem fundo para o corredor. E imediatamente, sentindo o movimento, centenas de flechas perfuraram uma das paredes, e o rapaz seguiu em frente sem impedimentos. Byron partilhou com Caleb a sua opinião de que Aegon é muito cuidadoso, mas graças a isso evita com sucesso todas as armadilhas, o que não é mal. Emily viu-se sozinha com um duende verde armado com 2 espadas e caminhou cuidadosamente na sua direção. Atacou-a, mas Emily foi mais rápida, e a sua espada perfurou facilmente a cabeça pontiaguda do monstro. Mas depois ela chegou a um beco sem saída e pensou que parecia que teria de voltar para a última bifurcação. O patriarca observou que Emily tem uma mentalidade bastante flexível, mas ainda lhe falta experiência. Ron também encontrou o duende, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto de medo, mas ficou encantado. O filho mais velho ficou surpreendido ao ver que este monstro foi criado por magia, e foi simplesmente incrível. E depois abanou a arma várias vezes, e o Duende Verde, atingido pela espada, desapareceu no ar. O mestre da Torre Mágica Vermelha, observando Ron na esfera, reparou que o rapaz parecia muito interessado na sua magia. O patriarca concordou com a cabeça e disse que desde a infância que Ron era louco por ela e já foi ensinado por um professor na capital, mas isso não levou a nada. Caleb ficou surpreendido, ela não compreendeu por que razão o rapaz não desenvolveu capacidades tão notáveis. Byron explicou que Ron tinha aceitado uma realidade insensível, a sua mãe influenciou a sua decisão de se tornar o próximo patriarca da família, e o título era incompatível com a sua paixão pela magia. O mestre disse pensativo que agora tudo está claro para ela, embora a magia dê muitas vantagens. A forma de a estudar é muito espinhosa, e o patriarca respondeu que apoia o interesse do menino. E se ainda restar um pedaço da sua antiga paixão, não poderá recusar a perspectiva de se tornar estudante na Torre Mágica. Caleb, continuando a observar Ron, disse que ela não podia dar uma resposta exata a Byron, mas que iria pensar nisso. E então ela disse decididamente que poderia colocá-lo sob a sua proteção por respeito à sua relação de longa data com o patriarca. Mas se descobrisse que ele não era adequado para o papel de seu aluno, não poderia fazer nada a esse respeito. Byron sorriu e disse que, claro, não a iria obrigar a fazer nada. Apenas queria que Ron se dedicasse ao que realmente gostava.
Além disso, Ron respeita Lexi, o sábio, ainda mais do que o seu próprio antepassado, Arauto, o Grande. Caleb percebeu que ela era a mesma, e ao ler as notas sobre as aventuras do guerreiro Arauto, o Grande, foi muito mais interessante para ela mergulhar na história da SRA Lexi, pois cada vez que o seu grupo se encontrava em situações desesperadas, a SRA Lexi encontrou soluções engenhosas. O patriarca ouviu-a com um sorriso, e disse que também lia estas notas quando era criança, mas, na verdade, o seu herói favorito da história não era o Arauto, o Grande, nem Lexi.